Muito boa tarde a todos. Sejam bem-vindos aí a mais um programa Toque do Chefe, aqui na Vox TV, oficial, canal do Facebook. Estamos aqui chegando para mais um programa nessa versão aqui pelo Facebook, né, com entrevistas e cada vez trazendo mais assuntos interessantes para tratarmos, né, nesse período aí que estamos em isolamento social, né, e a gente buscar aí algumas ideias. O programa tem aí como objetivo trazer algumas ideias para a gente aproveitar e dar para vocês que estão acompanhando mais uma vez, agradecendo já aos nossos apoiadores, o La Mordidita, que mais uma vez aqui as empanadas saltenhas, está aí com o delivery, né, aqui de São Caetano, o pessoal perguntou, né, nós estamos por mundo todo, mas La Mordidita, obrigado aí mais uma vez pelo apoio. A Escopo, Gestão e Qualidade, também está junto com a gente. E obrigado aí aos nossos telespectadores, amigos que estão acompanhando mais esse programa. Apresentado aqui por mim, chefe Rodney Catena, né, sou professor de gastronomia, trabalho com consultoria de bares e restaurantes, treinamento e cursos, né, e espero que vocês aproveitem esse momento para também estar curtindo também os nossas redes sociais, né? Daqui a pouco vai passar aí o do Instagram, @chefe Rodney Catena, e no YouTube também Rodney Catena. Tá? Acompanhem lá, clique aí também no nosso programa, compartilhem, que hoje nós vamos entrevistar uma pessoa muito especial, a Simone Santoro, que está com a gente aí diretamente do interior de São Paulo. Ela que é educadora física, assim como eu. Nós nos formamos juntos, né, na educação física, trabalhamos na mesma área por um bom tempo, e hoje eu estou na gastronomia, especializada aí em psicomotricidade, e trazendo aí como um tema, como a culinária pode contribuir aí com algumas atividades para as crianças, os adultos, os idosos, enfim, nesse momento de isolamento social. Acho que é um assunto bem bacana, e trouxe a Simone Santoro, que é uma especialista nessa área. Muito boa tarde, Simone Santoro, seja bem-vindo ao programa Toque do Chefe. Boa tarde, chefe, boa tarde a todos, grande alegria e um enorme prazer poder estar participando do seu programa e poder contribuir de alguma maneira com as famílias nesse momento, né? Que estamos todos em casa, com os filhos, com os maridos, enfim. Um grande prazer estar aqui com você, querido. Legal, Simone, muito obrigado aí pela presença e pela disposição. E então é interessante aí quem está acompanhando a gente, acho que vale para todos, né? Mas para professores, coordenadores pedagógicos, a família em si, né? As crianças que estiverem acompanhando, os avós, acho que é um programa para todos. Sim. Então, a gente vai falar um pouco dessa psicomotricidade e dessas atividades que a gente pode estar fazendo nesse período. Mas acho que era legal a gente definir primeiro, as pessoas saberem, né, Simone? O que seria essa psicomotricidade? Você pode falar para a gente, por favor? Eu sou educadora física, né, e tenho especialidade em natação também, em atividades aquáticas, tenho vários projetos na área, né, voltados também para essa questão aquática, e tenho especialidade na psicomotricidade, que é uma ciência onde o berço é na França. No Brasil, está há 40 anos já no Brasil como uma ciência, mas só esse ano foi reconhecida como profissão, né? Então, o que é a psicomotricidade, né? A psicomotricidade, ela tem como o objeto de estudo o homem através do seu corpo, né? E esse corpo em movimento. E a relação com o seu mundo interior e exterior. Então, ela é sustentada por 3 conhecimentos básicos, né? Certo. O motor, que está ligado a todo o movimento. Certo. O cognitivo, que está ligado ao intelecto, né? O pensar. E o emocional, que está ligado ao afeto. Então, uma intervenção psicomotora
ela é sustentada por essas três bases que chamamos de tríade, né? Uma tríade da psicomotricidade, que é o motor, o cognitivo e o emocional. Deu para entender de uma maneira assim, bem ampla? Sim, acho que é bem tranquilo. Pode. Então, dentro das intervenções, nós podemos trabalhar tanto na área da saúde, na área da educação e na área do esporte também, né? Ainda é uma ciência muito pouco conhecida no Brasil, mas agora, como ela foi reconhecida, eu espero e desejo muito que ela seja mais conhecida, né, por todos, né? A minha atuação com a psicomotricidade é atualmente dentro de escolas, de colégio e também na piscina, né? Na parte da educação física, com a parte aquática também, tá? Especialidades. Sim, sim. Então, espero que eu tenha explicado de uma maneira bem resumida, né, o que é, e que a gente possa, através aqui das atividades que nós programamos, falar um pouco dessa importância, né, no desenvolvimento da criança até o idoso, porque a psicomotricidade, ela não se limita só às crianças, né, ela trabalha em todas as faixas etárias, tá? Idosos também, né, que com o tempo também vai perdendo alguns movimentos, né, alguns... Sim, muito, né, muito. Como é que a gente pode fazer, então, essa ligação aí da culinária, né, que a gente tem conversado, principalmente nesses tempos, né, a gente tem visto bastante, né, pessoal postando que está cozinhando em casa, está cozinhando com as crianças, com os avós, né, então a gente trazer essa culinária, né, fazer uma comida, precisa ser uma gastronomia, muito, né, o importante é essa compartilhamento aí de receitas, resgatar coisas. Como é que a gente pode fazer essa junção com a motricidade, com a psicomotricidade? Tá, ok. Então, eu digo que o ambiente, né, de uma cozinha, ele é um ambiente muito rico para que possamos trabalhar com esses estímulos psicomotores de desenvolvimento da criança. Vamos falar da criança, mas vamos deixar isso bem aberto, que também podemos trabalhar isso em todas as idades, né? E os idosos, como você falou, né, que com o passar do tempo nós vamos perdendo algumas habilidades que deixam a vida da gente um pouco complicada, né? E através de algumas atividades, nós conseguimos resgatar essas habilidades para melhorar a qualidade de vida desse idoso também, né? Então, a culinária, o ambiente da cozinha, ele é para um trabalho psicomotor realmente um ambiente fantástico, né? De estímulos, enfim. Então, dentro do que eu vou propor aqui, falar exatamente que também nesse momento que estamos mais em casa, né? Que a partir de todo esse momento que estamos vivendo, essas atividades também possam passar a fazer parte da rotina da criança depois que terminar esse isolamento social, né? Ficar só agora, né? Não só agora, né? Realmente colocar a criança nesse ambiente da cozinha, né? Então, eu costumo dizer que cozinhar, né, chefe, você mais que eu pode dizer, né? Mas eu também vim com uma herança da cozinha, porque minha mãe foi uma grande chefe de cozinha, então a cozinhar é um laço afetivo muito grande que se cria em torno da cozinha, né? A cozinha, ela é afetiva, né? Então, como que a gente pode estimular isso nesses dias de hoje? Bom, fazer uma ressalva aqui. Eu acredito, como educadora, que toda escola, ela deveria ter uma gradezinha voltada para essa atividade da culinária. Isso é uma opinião muito particular minha. Escolas, estou à disposição, hein? Então, pois é. Trabalho aí, as escolas, nós estamos, né, Simone? Sim, sim. Muitos colégios já têm, né, na sua grade curricular, a culinária,
por ser um ambiente muito propício para a gente trabalhar muitas questões. Então, vamos por parte. O que a gente pode trabalhar com as crianças? O que elas podem aprender nesse universo da cozinha, né? Elas podem aprender a contar, a pesar, a medir, elas podem trabalhar questões de geografia, de história. Quando você faz um prato típico, você conta a história da região desse prato, né? E aí você, poxa vida, então hoje nós vamos falar de um prato da região nordeste do Brasil, ou mesmo... Vai lá no mapa, onde que é o Nordeste, não é? Isso, né? Onde que é? Aonde que está, então? Isso, né? Então eu posso trabalhar a história desse prato, a história daquele lugar, ou ainda, Rodney, a história de um prato afetivo da família, porque muitas famílias têm, né, aquele prato que fala, puxa, isso define o ambiente familiar, né? Conta essa história. Simone, e no meio agora tá acontecendo muito isso, a cozinha afetiva, né, tá em destaque na gastronomia, essa herança afetiva. Sim, então aí podemos trabalhar a geografia, como eu falei, podemos trabalhar a cozinha não só como uma forma da criança se nutrir, né, mas como uma forma de expressão para ela, de arte, de criatividade. Podemos trabalhar questão de organização, higiene, aproveitamento de alimentos, trabalho reciclagem, né, de materiais. Então, olha que universo maravilhoso que é o ambiente de uma cozinha para a gente trabalhar com isso, né? E no aspecto sensorial, o que a gente pode falar? Sim, aí vamos para lá. Então, e vamos imaginar, né? Quando a gente entra, né, numa cozinha, nós temos um estímulo, a gente chama assim, estimulação sensorial. Como que eu posso trabalhar isso com as crianças, né? Através dos nossos órgãos, dos sentidos, né? Eu posso trabalhar o olfato, o paladar, a audição, né? A visão e o tato, né? Que é muito usado na culinária também. E eu vou fazer só um parêntese para a gente falar um pouco dessa questão do olfato, que eu acho que é um dos sentidos mais fáceis da gente identificar numa cozinha e trabalhar com as crianças isso, né? Então, o olfato, ele está totalmente ligado às nossas emoções e às nossas memórias afetivas, né? Então, o olfato, ele faz parte lá do nosso sistema límbico, que é o sistema responsável por armazenar essas memórias. Então, quando a gente sente um cheiro, né, na cozinha, um bolo que está assando, né, todo mundo tem uma reação, ainda que você não expresse, mas você sente, né, uma lembrança, ou do bolo da sua avó, ou da cozinha da sua tia, sempre vem com uma lembrança. Muitas vezes pode não ser positiva, né? Um odor, um cheiro ruim que você também pode sentir. Queimou o açúcar. Bolo, Mas, assim, a maioria das vezes a gente relaciona esse olfato, né, na cozinha a boas lembranças, né? Então, tudo isso a gente pode trabalhar com as crianças, resgatando isso, essa estimulação sensorial também. Tá? Legal. Bacana, né? Porque a gente fala para os alunos, né? Que a gastronomia a gente trabalha realmente os 5 sentidos da vida, né? Quando a gente ouve um barulho de um chip, de uma bolacha, um croque, quando a gente sente os aromas, quando a gente sente o ponto da massa, a visão, né? Chega aquele prato bonito, né? Ou aquele bolo bonito, né? Então, esse estímulo acho que é super importante. Então, a gente podia fazer uma brincadeira aqui, e aí, de repente, eu vou fazendo uma receitinha que eu preparei aqui, muito fácil para as pessoas fazerem, aí em casa, a criançada, que é uma bolacha, amanteigada, é uma receitinha muito básica, mas que acho que dá para a gente trabalhar um pouco. Eu vou fazendo,
e você vai falando que tipo de estímulo que a gente está trabalhando, o que vocês acham? Aí o pessoal que está assistindo a gente, o que você acha, Simone, acha legal? Sim, vamos. Eu vou falando sobre as intervenções possíveis dentro desse processo, tá bom? Isso, legal. E aí, quem tiver dúvida também, pode perguntar aí. Nós estamos aí com a Rose Santoro, a sua irmã está aí assistindo também. O Alberto Júnior também está acompanhando o nosso programa. Nair Cavicchioli, a Cássia Silva, está mandando aí Simone, linda. Enfim, os nossos amigos aí, Luiz Fernando, tá? Um beijo aí para todos. Então vamos lá. Eu tenho uma receita aqui que é uma bolacha amanteigada, tá? Ela é mais conhecida como 3, 2, 1, ou 1, 2, 3. Já começa aí com a matemática, né? Mas por quê? Porque ela vai 3 ingredientes, né? Vão 3 ingredientes somente, né? Que é a farinha, manteiga e açúcar. 3, 2, 1. Então, a partir da quantidade de farinha, né? A gente determina a quantidade de manteiga e de açúcar. Então, eu vou fazer uma receita aí, anota aí, por exemplo, 300 gramas de farinha de trigo, pode ser uma farinha de trigo integral, quem quiser, um pouco mais, né, saudável aí, misturar uma farinha de aveia ou de amêndoas, pode misturar um pouquinho de farinha, mas tem que ter um pouco de farinha com glúten. Então, farinha de trigo, 300 gramas, por exemplo. A número 2, então seria 300 gramas, número 2, 200 gramas de manteiga. Consequentemente, o 1, 100 gramas de açúcar. Então, 3, 300 de farinha, 200 de manteiga, que é o 2, e o 1, seria os 100 gramas de açúcar. E você pode diminuindo na proporção, como eu vou fazer aqui, tá? Então, a gente vai pegar a farinha, eu diminui um pouco a quantidade, só para vocês terem uma ideia de como se faz, tá bom, Simone? Então, a gente pega primeiro a farinha, tá? Pode ir falando. Eu já vou começar com as intervenções, então, professor. Isso, vai lá. Eu já nós estamos trabalhando aqui. Nesse momento, a gente já pode começar a trabalhar com a criança toda uma organização do espaço que vai ser trabalhado, né? Deixe ela organizar o espaço, deixe ela selecionar os ingredientes que vão ser usados, né? Ela colocar no recipiente, tudo isso já é um trabalho muito bacana. Eu atendo muitas crianças com transtornos, né? Ou déficit de atenção, ou déficit de atenção com a hiperatividade, né, que é o TDAH. Então, por exemplo, uma criança que apresenta o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade é uma criança extremamente desorganizada. Então, olha que bacana você poder trabalhar isso, né, dentro de uma rotina na sua casa, na cozinha, estimulando essa organização. O TDAH é aquela criança que perde material o tempo todo na escola, a mochila dela está sempre aberta, sempre derrubando tudo pelo caminho, né? E ela precisa do estímulo positivo para ela se concentrar. Então, não só crianças com TDAH, né? Mas as crianças hoje em dia são muito desajeitadas, né? Elas são agitadas, né? Elas não têm muita paciência de ficar organizando as coisas. Então, já nesse momento, Rodney, a criança já começa a participação dela. Ela que organiza, ela que pega os ingredientes e vamos em frente. Pode pesar, né? A gente tem alguns utensílios que as crianças podem usar, né, Simone? Que são os medidores, que é legal de ter em casa, né? Funciona como uma brincadeira mesmo, né? Quanto tem uma xícara, né? Quanto que tem uma colher de sopa. Então, quem está assistindo a gente, é legal, não é caro essas coisas, tem nessas lojas de R$1,99, né? Vai ter em casa e você tem nessas medidas que são legais, não é isso? Sim, então, é um material, legal, né? Material muito lúdico, os utensílios da cozinha são lúdicos, né? Sim, com certeza. Vamos lá. Então, legal, organização, a gente fala também na escola justamente isso, se organizar. Então, a receitinha, vamos lá, temos aqui a farinha, então acho que o pessoal entendeu esses 3, 2, 1, tá? Colocamos o açúcar,
junto com a farinha, tá? Damos uma misturada na farinha, esse açúcar com a farinha. Eu vou mostrar rapidamente, gente, a ideia é só para a gente estar trabalhando os estímulos, tá? A receitinha está ajudando vocês a terem uma ideia de como podemos fazer essa... E outras receitas, essa é uma receitinha só, né? Eu misturei aqui, já trabalha também algum trabalho de movimento, não é isso? Vou colocar a manteiga, tá? A manteiga de preferência um pouquinho mais geladinha, tá? Então eu coloquei a farinha, o açúcar e a manteiga. Ó, o pessoal acho que tá vendo aí. E com as mãos, né? O próprio calor da mão vai derretendo essa manteiga e vai incorporando na farinha junto com o açúcar. Então a ideia é essa. Vamos ver que estímulo que nós estamos fazendo aí enquanto eu vou amassando aqui. Acabou mesmo. Bacana, né? Então a criança já organizou, separou, ela que fez as medidas, trabalhou medidas ou peso, né? E aí, literalmente, a criança precisa colocar a mão na massa, né? Literalmente. Então, todo esse contato com os ingredientes, com essa temperatura dos ingredientes, está se trabalhando o quê? Uma estimulação tátil maravilhosa, né? Esse movimento do amassar está trabalhando com uma tonicidade dos dedos e das mãos, que é usar as mãos também, né? A mão que não é tão boa, também eu sou destro. Vai trabalhar com a esquerda, para estimular a esquerda. Sim, sim, os dois lados, né? O direito, esquerdo, e você consegue trabalhar, fazer uma estimulação de tonicidade para esse movimento de preensão, que é o muito utilizado quando a criança está na fase de alfabetização e está se preparando para escrever, por exemplo. Então, esse trabalho que você está fazendo aí é um trabalho, assim, muito rico para essa estimulação, tá? Sem contar que tem muitas coisas que a criança, às vezes, ela fica com um pouco de receio, né? Mexer na manteiga, fica com uma intolerância tátil por algumas questões, né? Um ingrediente mais áspero, olha, como que tá áspero, tá ficando mais liso, e você vai trabalhando essa questão sensorial com a criança, tá? Ó, tá vendo quanta coisa, hein, Simone? Legal essa brincadeira aqui, ó. Tá começando a formar uma bolinha, não sei se o pessoal tá vendo aí, conforme a gente vai apertando, tá dando para ver aí, Ed? Olha aí o pessoal que está acompanhando a gente, ó, tá? Então forma uma bolinha. Parece que não vai dar liga. Às vezes, pode colocar um pouquinho de água para dar uma liga, mas só um pouquinho, ou um pouco de ovo, tá? Um ovo para dar uma liga. Mas se apertar bem, vai apertando que ele vai dar uma liga, tá? Pode colocar um pouquinho de limão, uma raspinha de limão para dar um sabor. Pode colocar um pouco de cacau em pó, para também fazer um de chocolate, tá? Uma pitadinha de sal, só para dar um contraste. Aliás, se você tirar o açúcar, dá para fazer uma bolachinha salgada. Põe a farinha mais a manteiga, fica aí uma bolachinha salgada. Então, amassou, vai virar uma bola, tá? Olha como vai ficar. Essa aqui eu já deixei pronta, tá? Então, olha como é que ela fica. Vou passar um pouco aqui papel na minha mão. Ao vivo é assim, né? O pessoal tá curtindo. A Marli da Almolim, que por acaso a minha mãe tá assistindo também. A Débora Cristina Caminhoto também tá assistindo. A Camila Pietro Tavares mandou essa atividade para meu filho, que tem TDA. Ela tá falando da Camila Pietro aqui. Camila, mamãe querida, um beijo pro Pietro, um beijo para você. Ó, as mamães aí estão acompanhando, então. Ó. Pela sala de vídeo, Rodney? Opa, vamos lá. A Marineuza Oliveira está assistindo. A Marineuza Oliveira. O Herbert Antônio Boquimpani. Herbert Antônio Boquimpani. O Eberson Pereira. O Luiz Fernando. O Roberto Araújo. Deverson Souza. Márcio Calcines. Alexandre Jorge.
Carlos Chiapeta, Átila Bru, Silas Leite, Francisco José e a Cristil. O pessoal tá assistindo aí, viu? Ah, que legal, hein? Obrigado, né? Bastante gente aí, né, Simone? Sim, que Então, ó, bacana. amassamos, formamos uma bolinha. Colocamos Então, essa bolinha aqui num plástico filme. Fala, pode esse falar. esse movimento, depois que a massa está pronta, a gente já começa a trabalhar um outro estímulo com a criança também, né? Quando isso sai da geladeira, já está numa outra temperatura. Então, vamos procurando perceber isso, né? Olha, agora a Isso. temperatura mudou, a textura da massa mudou. E A esse transformação, movimento, né? A sim, transformação dessa farofa que nós fizemos, que a numa ideia é massa. justamente a manteiga derreter, formar uma bola, para depois a gente gelar novamente, né? Então vai mudando de temperatura, não é isso? E esse movimento todo, deixa a criança explorar, né? Fazer a bolinha com as mãos, troca a posição das mãos, ora a esquerda em cima, ora a esquerda embaixo. Isso também você está trabalhando com uma coordenação motora muito importante para a criança. Legal. Então é aí, gente, ó, mais uma dica aí. Então, vale para todas as receitas. Essa aqui é uma só. Esses estímulos estão sendo trabalhados bem, importante aí para as crianças. Eu coloquei aqui a nossa massinha num plástico filme, tá? Para ficar mais fácil, tá? Quem tiver aí uma bancada de granito pode colocar, ou coloca um outro plastiquinho em cima. Então faz um embrulhinho. Ver se o pessoal dá vendo aí. E com a mão mesmo, mais um aspecto aí, uma coordenação, pode amassar e abrir essa massa, ou com um rolo, né? Ou com a mão mesmo, com cuidado. Então vai abrindo essa massa para formar aí um disquinho, tá? Que vai ficar assim, ó. Atenção, televisão. Opa! Então uma massa que já está aberta aqui, eu fiz pequenininha para vocês verem, tá? Então depois que abriu, aí tem uma massa aberta, que não precisa ser nem muito grossa nem muito fina, tá? E aí começa a nossa grande brincadeira, né? Toda criança adora abrir uma massa, e começamos com as formas do biscoito, né? Então, ou você pode trabalhar com intervenções. No meu caso, por exemplo, se eu quero trabalhar, por exemplo, com a criança, formas geométricas, eu preciso fazer ela identificar números, letras, eu posso falar, sugerir, ou você deixa a criança livremente, deixa fluir essa criatividade da criança e ela vai fazer ali, né? coisinhos no formato que ela quiser. Mas vamos pensar que nós temos uma intervenção, nós queremos trabalhar algumas questões. Então, por exemplo, já falei das formas geométricas, podemos fazer números, letras, nós podemos fazer o biscoitinho, né, no formato de um corpinho, né, para que você possa trabalhar também noções corporais com a criança. Então, Ó, estou fazendo aqui, ó. Eu estou cortando aqui, ó. Não precisa ter cortador, que nem eu. Pode ser uma xicrinha, tá? Pode ter faquinha, ó. Uma faquinha sem ponta, né? E aí você pode ir cortando o que você quiser. Fazer um coração. Aí dá criatividade que você está falando. Não é isso? E aí vai colocando numa forma, ó. Tá? E colocando na forma. Podemos explorar o que a partir disso? Quando eu falei do biscoitinho, né? No formato de um corpinho, então você pode trabalhar as noções da criança, onde estão os braços, as pernas. Tem muitas crianças que, por algumas questões, não têm consciência do seu próprio corpo. Então, numa aula de educação física, por exemplo, pessoal, vamos encostar, vamos pegar nos nossos tornozelos. As crianças muitas vezes nem sabem onde fica o tornozelo, né? O umbigo, cotovelos, a cabeça, os olhos. Então, deixa a criança depois desenhar no biscoitinhos essa noção corporal muito importante para a gente trabalhar no desenvolvimento da criança também, tá? Legal. Então, quanta coisa, hein, gente? Então, ó,
cortamos as bolachinhas. Na hora que você tira, tomar com cuidado para não quebrar, coloca numa forma, não precisa colocar manteiga, porque já é uma bolacha bem amanteigada, tá? Um biscoitinho bem amanteigado, e aí colocar no forno, né? Só tomar cuidado na hora de mexer no forno, deixar aí o papai, a mamãe, um adulto, ligar o forno a 170, 180 graus, tá? Aproximadamente de 25 a 30 minutos, até ele dar uma douradinha, tá? Ok. E aí, sempre lembrando, né, o que você falou, a partir desse momento, a criança já não tem acesso mais ao fogão, sempre com a supervisão de um adulto, né, em total segurança, e a parte de forno é só com o adulto, né? E nesse momento, enquanto esse biscoitinho está sendo assado, nós vamos trabalhar, olha quantas questões nós vamos trabalhar. Dentro de um ambiente próprio, né, uma altura adequada e com segurança, essa criança ela deve organizar de novo esse espaço que ela usou. Então aí entramos com a parte da higiene, né, recolher os materiais, como que eu vou fechar esse material que eu usei, como que eu vou armazenar, e leva a criança para a pia sim, né, principalmente nos dias de hoje, que nós não estamos com as nossas secretárias dos lares, nós também demos férias, né, para que elas pudessem estar com as suas famílias, enfim, e por que não a criança participar dessa rotina da família, lavando uma louça sim, então separe tudo que é cortante, obviamente, né, deixe os utensílios que a criança possa manusear, e ela vai para a pia sim, então ela vai começar a trabalhar um outro estímulo, né? Que é o quê? O contato com a água, a esponja áspera, a textura do sabão na mão, como ela vai organizar isso no escorredor de louças. Então, tudo isso, Rodney, para uma criança que não tem isso na escola, por exemplo, ela é super desorganizada, ela não tem a concentração. Você está trabalhando coisas muito ricas para que ela possa levar tudo isso, por exemplo, para o aprendizado dela na escola, né? Então, ela organiza o corredor, olha, se eu colocar de qualquer jeito, vai quebrar, ou a água vai ficar parada no recipiente. Você começa a trabalhar muitas questões. Materiais recicláveis, o que pode ser reciclado, né? Então, sabe o que a gente podia fazer? Ó, eu coloquei no forno, né, essas bolachinhas aí que eu tinha deixado preparado. A gente poderia dar mais alguma sugestão de alguns outros objetos que eu acho que você preparou aí para mostrar para o pessoal, né? Pode ser? Sim. Enquanto isso, ó, destacar aqui também a presença a Sueli Munhoz, a Márcia Zorati está aí também com a gente, tá? A Claudinha, da Padaria Conte, a Claudinha da Conte Padaria aí de Indaiatuba. Um abraço, pessoal, também lá da Terra e Mar Turismo, Ilhabela, lá do meu amigo, meu primo Tuca, tá? Estão acompanhando, do Hostel Ilhabela. Enfim, todo mundo assistindo a gente aí, Simone. O que você trouxe mais de novidade aí para a gente usar? Bom, então, pensamos que tudo isso já está no forno e vamos também voltar a trabalhar o estímulo do olfato, né, professor? Porque aí começa a assar e começa a ter essa reação diferente, né? E o cheirinho começa a invadir a cozinha, então estimula isso na criança, né? Olha, tá percebendo? Porque nos dias atuais, principalmente para as pessoas que vivem em grandes cidades, nós estamos perdendo, né? Algumas sensações, como, por exemplo, perceber os cheiros, os sons, né? A vida numa grande cidade, ela não faz você parar para prestar atenção em tudo isso, né? E a cozinha é um ambiente perfeito, pessoal. Segurem essa informação que vocês vão criar coisas fantásticas aí. Mas vamos lá. Vamos falar dos utensílios que podem ser aproveitados para as atividades, tá? Eu vou começar a falar de pinças, né? Então, nós temos aqui uma pinça de bambu, olha lá, eu também tenho essa, um pegador de salada, né? Dentro de um trabalho psicomotor, nós trabalhamos sempre do mais simples para o mais complexo.
Então, eu começo trabalhando, por exemplo, com esse pegador de salada, que ele tem uma preensão fácil, né? Ele é fácil de manusear, não preciso colocar tanta força, tanta pressão. Então, o que eu posso trabalhar com ele? Falando dos materiais aí que a gente comentou, de reciclagem, então, vão guardando as embalagens de ovos, né? Que eu uso demais. Joguinho aí, né? Oi? Dá para fazer um joguinho com esse daí, né? Você faz. Perfeito. Então, nós vamos poder trabalhar o quê? Você pode separar tampinhas, né? De suco. Cadê minhas tampinhas? Tampinhas de sucos, enfim. Aqui, achei. E você pode criar, por exemplo, um jogo da velha, né? Então, eu sou o vermelho, a mamãe é o branco e assim vai. Então, a criança precisa ter... Todos estão vendo bem, assim? Dá para ver bem? Tá meio de ladinho. Tá legal, é isso. Legal. Eu posso fazer o movimento da pinça, que a gente chama, né? E cada um vai colocando no seu devido lugar, por exemplo, e vamos brincar de jogo da velha, tá? Legal. Aí eu posso mudar, eu posso trabalhar com outros estímulos. Eu vou para uma outra pinça, que é um pegador, vem de bambu, aonde já tem uma outra preensão. Eu preciso trabalhar outros músculos para poder fazer esse movimento, tá? Então, eu posso... Isso para idosos também, né, Simone? Serve para idosos também, né? As pessoas idosas vão perdendo um pouco esses movimentos, não só criança, né? Reabilitação, alguém que fez alguma cirurgia, né? Com certeza. E aí, por exemplo, nós podemos trabalhar com outros objetos, né? Que não são as tampinhas, que muda também a preensão que você tem que fazer para pegar uma bolinha, por exemplo, né? Eu posso trabalhar contagens, né? Vamos colocar 3 bolinhas aqui. Enfim, dá para fazer uma infinidade aí de atividades com a embalagem do ovo e as pinças, né? Por que eu vou falar bastante da pinça nessa atividade, Rodney? A pinça, ela é um movimento muito importante, de extrema importância, para a criança conseguir escrever. Muitas crianças, por uma antecipação ou por queimar etapas do desenvolvimento delas, já são colocadas, né, em suas carteiras na escola com um lápis na mão. E muitas vezes isso ainda não está pronto. O sistema maturacional, o trabalho de tônus desses dedos, dessa pinça, não está ainda pronto. Muitas vezes a criança começa a ter depois uma letra que ninguém compreende. E aí vem as queixas, né? Nossa, a letra do meu filho é um horror, ninguém consegue. Então, isso você consegue também estimular essa melhora dessa escrita também, né? Através desse movimento da pinça, né? E uma outra questão da pinça, a pinça, ela foi uma das habilidades adquiridas, né, por nós, né, pelos homens, no nosso processo evolutivo, né? Então, construir as ferramentas de caça e tudo mais, o homem precisou desenvolver essa habilidade da pinça. Então, ela é de extrema importância e nos dias de hoje, com essa geração toda tecnológica, muitos estão perdendo esse movimento por causa que estamos na era do teclar, né? Estamos na era do teclar. Então, a gente pode estimular muito isso, ajudando, inclusive, a melhorar o rendimento desse movimento, porque muitas crianças, às vezes, reclamam, professora, eu cansei, a minha mão cansou. Às vezes, não é porque ela teve um conteúdo muito grande, é porque ela está usando esse movimento de uma maneira inadequada, tá? Então, a gente começa sempre dos movimentos mais fáceis e vamos indo para os mais complexos. Então, aqui eu já tenho outro movimento de pinça. Isso daqui é usado na cozinha, foi até decorado por uma aluna minha.
Você pode deixar a criança também decorar um pregador de roupas para prender os saquinhos dos alimentos, né? Aqui tem outro modelinho que eu posso trabalhar, só aqui com esse, eu posso trabalhar muitas coisas. Eu posso trabalhar que isso aqui é uma boca de um jacaré, contar uma história para isso. Posso fazer a criança pegar vários objetos para trabalhar essa pinça, né? Inclusive, Simone, puxando para o nosso lado da educação física, né, que eu sempre trabalhei isso, trabalhar os dois lados, né? O lado que a gente tem mais habilidade, né? A pessoa, sei lá, escreve com a direita, pega com a direita, e a esquerda acaba não tendo estímulo. Então é legal também, agora pega com a outra mão, para forçar, né? Equilibrar aí os dois lados. Exatamente. E assim, aqui às vezes está bem desenvolvido, esse lado ainda não está, então você pode trabalhar esse estímulo todo também, tá? O pessoal tá curtindo aí, viu? Tá gostando das dicas, a Rose Santoro falou muito bacana as dicas da pinça, o Maurício de Almeida, lá de Ubatuba, tá assistindo também a gente. Obrigado aí a todos que estão acompanhando mais uma vez o programa Toque do Chefe. Né? Lembrando dos nossos apoiadores, é o La Mordidita, que está aí com os deliveries, né? Então, temos aí o telefone 4228-5222 e 4228-5223, peça já o La Mordiditas Empanadas Artesanais. Que mais temos aí, Simone? Estamos quase aí indo para o nosso final. Olha aí. Depois eu quero ver aquele da luva, hein? Da escumadeira, né, que todo mundo tem na gaveta da cozinha, né? Então, você pode trabalhar questões de como essa criança vai segurar esse material. Nós podemos trabalhar, fazer um jogo, né? Todo mundo tá vendo? Uma bolinha. Então, eu posso deixar a criança explorar isso sozinha. Eu posso fazer uma dupla com a mamãe e com o papai, como se fosse um jogo de raquete, sendo que a escumadeira é a raquete, né? E aí, dentro do que a gente falou, sempre do mais fácil para o mais complexo. Aí eu posso ir diminuindo o tamanho, um pegador de sorvetes, que vai ser um pouco mais difícil, né? Posso trabalhar outras habilidades, também mudando o tamanho da raquete, né? Digamos assim. O que mais eu tenho aqui para mostrar para vocês? Um funil, que toda criança adora brincar com funil, né? Então, além de eu poder experimentar isso com a criança, transportando, né, coisas líquidas, criando algo para ela poder brincar com isso, eu posso trabalhar também a questão da respiração, do sopro, né? Muito importante para crianças que são hipotônicas, que não têm essa musculatura facial muito bem trabalhada, crianças que têm alguns transtornos, têm essa hipotonicidade e chega às vezes até a babar, né? Em cima do caderno, como a gente fala, né? Então, se eu posso trabalhar, eu não tenho bolinha leve, vamos fazer bolinhas, né? De papel, de fazer bolinhas também, super importante para o trabalho da pinça, da escrita depois, tá? E aí podemos fazer brincadeiras, né, professor? De ver quem consegue assoprar e fazer essa bolinha ir mais longe, tá? Aí vai dar criatividade, que eu acho que esse é o importante, né? Pegar esses utensílios e ir criando joguinhos, brincadeiras, esses estímulos, né? E mais que eu tenho aqui? Nós temos aqui também, esse... eu tenho um aqui, ó. Mostre! Perfeito! Aqui, ó. Aí, ó. Trabalhar o som. Perfeito, muito bom, muito bom. O batedor, né? Nós podemos explorar isso, por exemplo, deixa a criança bater uma clara em neve, até para ela trabalhar esse movimento e perceber a reação, né, da clara, passando de um estado bem líquido para aquele estado de espuma, né, isso é fantástico também, deixa a criança estimular isso, né, e aí, pessoal, como eu também sou educadora física, vamos fazer um pouquinho de movimento, né, olha só.
Deixa eu ver. Aqui nós temos um corpinho, certo, professor? Também tem um aqui, ó. Vamos lá, pessoal. Quem está em casa, ó, dá uma mexida nesse corpo e vamos lá, ó. Você faz uma brincadeira com a criança, onde ela tem que repetir os movimentos embaixo, no meio, em cima, por exemplo, né? E aí eu posso começar a trabalhar o quê? Trabalhar ritmos com isso, contagem de movimentos, né? Então, 1, 2 em cima, 1, 2 embaixo, para no meio, para numa diagonal. Vamos lá, pessoal, mexe um pouquinho aí esse corpo. Vamos lá. Vamos lá, sacudindo o esqueleto. Posso trabalhar também a questão do eixo do corpo, né? Então, aqui eu posso pedir para fazer um movimento de giro do corpo. Tudo isso você está trabalhando também uma consciência corporal, tá? Eu acho que se a gente ficasse aqui falando de atividades, eu ficaria aqui horas, né? Falando, ai. Ótimo! Eu também tenho um, pessoal. Quem é que não tem uma luva, né? Para pegar as coisas quentes numa cozinha, né? Então, a minha, ela já está bastante usada. Eu uso muito. O meu tá revoltado, ele quer a bolachinha. A minha luva eu uso muito na estimulação da atividade com as crianças, brincando de fantoche, né, pessoal? Então, olha que bacana, uma luva de cozinha e você pode transformar num fantoche. Então, eu fiz um furinho aqui para ficar o olhinho, né? E aproveitando, você pode contar uma história, você pode inventar realmente, fazer um teatro, né? Com a criança nesse ambiente aí da cozinha, enquanto a bolachinha fica pronta, né? E em tempos de tanta carência afetiva de abraço, a gente pode brincar e mandar um abraço para todo mundo, bem carinhoso. Isso, muito bom. Com uma luva, né, pessoal? Posso estimular a criatividade da criança ainda, pedindo para ela fazer um cabelinho, deixa ela colocar um cabelinho de lã, de linha. Ela pode fazer roupinha para esse fantoche. Dá para você explorar muita coisa. E o meu, ele é comilão. E aí ele está assim, morrendo de vontade de experimentar esses biscoitinhos, viu, professor? Vamos ver como ficou o biscoitinho aí. Deixa eu ver aqui, vou pegar o biscoitinho para a gente ver como ficou aqui. Vamos lá, ele tá querendo ver o biscoitinho. Ó. Opa! Que show! Tem até uma homenagem aqui assim, olha aí. Muito coraçãozinho. Maravilha! Deixa eu ver se tá bom agora, hein? Que lindo! Que carinho bonito no biscoitinho. Obrigada! Então, pessoal, e aí, biscoitinho pronto? É aquela hora de você deixar a criança experimentar a arrumação também de uma mesa. Por que não, né? Muitas vezes na correria do dia a dia, nós como mães, eu também sou mãe de 2 meninos, muitas vezes a gente atropela e se antecipa em fazer as coisas, porque a gente não tem tempo, né? Mas agora nós estamos com tempo, então deixa a criança arrumar essa mesa, deixa ela distribuir o prato, os talheres, é até uma maneira de você também poder trabalhar outras coisas, como eu vou distribuir, né, o prato, os talheres, o copinho, para, por exemplo, um lanche com os biscoitinhos, né? Que ela fez todo o processo desde o início, ela organizou a cozinha e ela arruma essa mesa, ela decora essa mesa do jeito que ela quiser. Aí já vai para um outro lado de estimulação que envolve a criatividade, a organização também, aonde cada coisa vai estar disposta na mesa, né? E a parte mais divertida também
que é o degustar, né? E aí nós vamos trabalhar com o paladar, estimulando, vendo a temperatura que está o biscoitinho, se ele está doce, se ele está salgado, se ele está crocante, né? o aroma. Eu deixei aqui uma canela, um cravo, né? E sentir também, né? O olfato, sentir aí esse aroma, né? Então, limão, enfim, coisas que também estimulam outro sentido. Né? Sim, no caso da bolachinha, você pode trabalhar dentro do que você fez aí, que você decorou, né? Alguns biscoitos, deixar a criança decorar, usar a criatividade dela, e de novo a gente pode usar a pinça que vocês usam na cozinha, né? Para que ela faça esses detalhes todos da decoração do biscoitinho também, tá? Não é quanta coisa, né? Então, acho que deu para dar uma ideia para quem está assistindo a gente, acompanhando mais esse programa Toque do Chefe aqui pela Vox TV, oficial. Espero que vocês estejam gostando, agradecendo mais uma vez aí as dicas dessa professora de Educação Física, especializada em psicomotricidade, Simone Santoro, né? Destacando também que estão assistindo o nosso programa o Caio Nascimento, lá da Irlanda, que foi o nosso entrevistado da semana passada. Um abraço carinhoso lá ao Caio, a toda a família, né? A Gabi, a esposa dele também está acompanhando a gente. O Marquinhos, nosso amigo, está na Espanha, né? Os nossos amigos estão morando fora. Beijo aí para o Marquinhos. Também o Edu Rocker Trio, né? Eu vou trazer ele aqui para o programa, ele já está agendado aqui. Vamos fazer um programa diferente com música. Um abraço aí para o Edu, da banda Edu Rocker Trio, lá de Jundiaí. Acessem também lá, uma super banda que toca rockabilly, Elvis Presley. Falando em Elvis, um abraço também para o Helder Moreira. Eu acompanhei a live dele, um amigo meu que faz o Elvis Presley. Um abraço aí para o Helder Moreira, o Elvis brasileiro. Para a Ana Fátima, que é desenhista, a Ana, que também vai participar do nosso programa, ela que trabalha na Maurício de Souza Produções, um abraço, tá? Enfim, para todo mundo que está acompanhando o nosso programa mais uma vez. Ed, como é que nós estamos aí, Ed? Dá um alô para a gente, como é que tá de time aí, só para a gente acompanhar, extrapolar o tempo de hoje. Então, beleza. Então, Simone, vamos fazer o seguinte, vamos deixar uma mensagem, então, aí para os nossos amigos que estão acompanhando esse programa, o que vai ficar aí, não só, né, porque a ideia é para esse período que nós estamos trabalhando, né, deixar o recado aí para as escolas, né, quem quiser também ter esse trabalho, né, mais aprofundado nas escolas, coordenadoras pedagógicas, pode contar com o nosso trabalho, né, com o meu trabalho na cozinha, com o trabalho da Simone também na parte de psicomotricidade, né, se precisar, estamos aí para ajudar as escolas. Então, vamos deixar aí uma mensagem, Simone, para fecharmos o nosso programa de hoje. Tá. Só dizer que quem quiser me encontrar nas redes sociais, no Instagram, eu estou no @C_Santoro, Facebook Simone Santoro, tá? A minha mensagem, acho que para todas as famílias que estejam nesse momento, que vocês fiquem bem, continuem cuidando-se, e que vocês abram as gavetas aí da cozinha, explorem os utensílios, criem atividades novas com as suas crianças, com os seus idosos, aproveitem esses momentos juntos, né? A cozinha é um lugar afetivo, de boas conversas, de muito afeto, que vocês possam realmente explorar a cozinha como um meio de desenvolvimento para a criança e um afeto nos momentos de refeições aí para todo mundo, tá bom? Um grande beijo, muito obrigada, Rodney, Ed, pela oportunidade, e eu fico à disposição para responder perguntas nas minhas redes sociais, tá bom? Legal, Simone, então vamos fazer o seguinte, vamos já deixar aí um agendado para mais um programa que a gente possa ajudar e está contribuindo também com esse período que estamos passando juntos. Estamos à disposição, então acesse aí
os contatos da Simone Santoro, que é uma especialista também em natação, tá? Enfim, tá todos os contatos. Mandar um abraço também para o pessoal lá do Território Nacional, que trabalha com produtos orgânicos, castanhas, farinhas, aqui de São Caetano. Um abraço também para o Buffet Via Palato, lá de Indaiatuba, do meu aluno, que também está aí acompanhando a gente. O Luiz Almude, um amigo meu das antigas, que encontrou, também está morando lá em Indaiatuba. Eu estou aqui, por enquanto, em São Caetano, mas devo voltar para lá. Enfim, gente, chegando mais um final aí de mais um programa Toque do Chefe, né? Acompanhando mais uma vez aí pela Vox TV oficial, acompanha a programação cheia de atrações legais. Bom, eu vou ficar aqui com a degustação, tá? Mas espero que vocês façam em casa, postem aí o que vocês estão fazendo, né? Vamos trocar informações, olha, hoje eu fiz um bolo, enfim, vamos fazer essa cadeia continuar, né, Simone? Não deixar só por esse programa, não é isso? Sim. Num próximo programa eu posso falar para vocês sobre um projeto que eu tenho na área, vou falar rapidamente, esse material todo que está aqui atrás, para que vocês entendam também, faz parte de um projeto que eu desenvolvi na área aquática, onde eu fui a introdutora dos jogos eletrônicos dentro das aulas de natação, e o Aquacraft é baseado no jogo do Minecraft, e vem como mais um estímulo positivo para a criançada cair na água. Num outro momento eu vou falar do projeto para vocês. Tá bom? Aquavivência, quem quiser conhecer também, entra lá, Aquavivência. Gente, Simone, obrigado mais uma vez, querida. Obrigada. Abraço a todos aí, os filhos. Obrigado a todos que estão acompanhando, ao Ed, o nosso produtor, a nossa TV Vox, TV oficial, diretamente para você, o nosso programa Toque do Chefe chegando ao fim, desejando a todos aí, fiquem em casa, usem a máscara, né, vamos acompanhar aí essa semana, mas importante, estarmos em saúde, em família, e logo, logo estaremos aí curtindo o ar puro, né, desse Brasilzão aí. Então, fique com Deus, tá? E um abraço a todos, abraço aos nossos apoiadores mais uma vez. Toque do Chefe vai chegando ao fim. Até a próxima terça-feira, se Deus assim permitir, estaremos juntos com mais um programa. Toca do Chefe. Tchau, gente. Obrigado aí, valeu!